Oi pessoal, meu nome é Andréa, eu sou médica neurologista infantil aqui da APAI de Bauru. Então, para falar sobre deficiências, a gente tem que entender o que é uma deficiência. O conceito de deficiências pela ONU, definido por lei, é uma dificuldade que uma pessoa tem por mais de 2 anos, e essa dificuldade pode ser uma dificuldade física, intelectual, sensorial, que impede a participação efetiva do indivíduo na sociedade nas mesmas condições de uma pessoa normal, de uma pessoa que não tenha essa deficiência, né? Essa condição pré-estabelecida. E isso vai causar uma dificuldade de estar lidando com a vida em condições normais que uma pessoa que não tenha isso. E para a gente saber o que é uma deficiência, um conceito tão amplo, e a gente precisa então ter um diagnóstico precoce disso. Então é muito importante que as mães estejam atentas, né? Então é muito importante ter um diagnóstico precoce numa criança, que é uma fase tão importante na vida do indivíduo, da neuroplasticidade cerebral, do desenvolvimento cerebral. A gente precisa estar muito atento a isso. Nessa fase, até uns 2, 3 anos, que o desenvolvimento cerebral, as conexões neuronais, elas estão tão a pleno desenvolvimento. Então, eu peço muito para vocês, mães, estarem atentas nos marcos do desenvolvimento infantil, na cadernetinha da criança, tem sempre ali aquela cadernetinha mais grossa, o que a criança tem que fazer até tal idade. Então, muito importante a gente estar perguntando para o pediatra, tá indo nas consultas de rotina do pediatra. Os pediatras atualmente, eles aplicam uma escala que se chama escala MCHAT, que é uma escala de rastreamento precoce de autismo infantil. O autismo atualmente, a incidência está 1 para cada 35 crianças. Olha isso, gente, 1 para cada 35 crianças. É uma das deficiências atualmente, dos atrasos do desenvolvimento que a gente tem que rastrear precocemente. Então, existem tantas coisas que a gente tem que ficar em cima. Teste do pezinho, que também detecta muitas deficiências que podem ser prevenidas na criança. Então, a criança tem que fazer o teste do pezinho, o teste da orelhinha, teste do coração, teste do ouvidinho. A gente precisa ficar em cima. Atualmente, a gente tem acesso a tudo isso. Então, vacinação para prevenir doenças que também vão causar atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente precisa estar muito atento ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E para estar atento a isso também, eu vou falar para vocês do tempo de tela, gente. Tempo de tela em criança. Atualmente, tela que eu falo, gente, não é só celular. É celular, computador, tablet, joguinhos, videogames, tudo isso é tela, tá? Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, se vocês soubessem, até 2 anos, a criança não deveria nem ter acesso à tela. Não deveria ter acesso, porque, mas aí as mães falam assim para mim, mas eu só deixo em joguinhos educativos, meu filho só fica vendo coisa educativa. Gente, joguinho educativo, a criança fica ali no tablet, vai andando, o joguinho educativo, se a criança cai, o joguinho educativo não vai falar para a criança, lindo, você caiu, vem aqui me dá um abraço. Isso não vai ter a interação social que a criança precisa. Então a criança, às vezes, muitas vezes, chega no meu consultório e sabe falar todas as cores, todas as letras e não sabe pedir um copo d'água, não sabe pedir um beijo para a mãe. Então, gente, não pode. Criança até 2 anos não é para ter acesso à tela. De 2 anos a 5 anos, o tempo de tela recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é 1 hora ao dia. De 6 anos a 10 anos, 2 horas ao dia. Adolescentes de 11 a 18 anos, 3 horas ao dia. Aí o que aconteceu? Nessa pandemia, todo mundo ficou em tela. Aulas online, e a gente vê um boom de atraso de desenvolvimento.
que muitas vezes são confundidos com um transtorno do espectro autista, mas foi falta de estímulo. Então, gente, filho, a gente precisa sentar, a gente precisa brincar, a gente precisa interagir. Então, vamos lá, tela não, vamos fazer rastreamento precoce, vamos correr atrás do desenvolvimento das nossas crianças. E fora isso, existem realmente patologias que precisam ser diagnosticadas, malformações do sistema nervoso central. Então, qualquer atraso, qualquer sinal de atraso de desenvolvimento, precisamos procurar um pediatra, um neurologista, fazer exames complementares, avaliações visuais, avaliações auditivas, exames de imagem, eletroencefalogramas, porque realmente muitas patologias, se diagnosticadas a tempo, elas vão prevenir atrasos do desenvolvimento futuros. E assim, gente, as deficiências múltiplas, elas podem ser várias, podem ser deficiências físicas, que aí a gente vai ter encefalopatias crônicas, que são as paralisias cerebrais, nós vamos ter deficiências visuais, deficiências auditivas, isso assim, devido a inúmeras causas, inúmeros fatores que precisam ser diagnosticados e investigados adequadamente. E nisso também temos autismos, deficiências intelectuais, aí abre um leque, né, do que pode ser. E na realidade, gente, tudo isso precisa ser investigado adequadamente. Atualmente, nós temos vários serviços que incluem essas crianças. A inclusão escolar, atualmente, as crianças que frequentam a escola regular e estão no regime de inclusão escolar, são crianças com transtorno do espectro autista, crianças com deficiências cognitivas leves, que não têm comprometimento do comportamento adaptativo, deficiências múltiplas, mas que também conseguem estar numa escola regular, porque não precisa de tanta assistência, né? E nós temos também outros tipos de deficiências que podem ficar numa inclusão escolar. E nas escolas de educação especial, nós temos as outras crianças também, que frequentam a PAI, escolas de educação especial, que são as crianças com umas deficiências múltiplas, às vezes que precisam de mais suporte, de uma equipe multidisciplinar, às vezes casos de transtorno de espectro autista com comportamento pervasivo, associado com algumas outras patologias. Isso, cada caso é muito individual e vai depender muito do acompanhamento da criança, da adaptação da criança ao ensino regular ou não. Então, isso tudo, cada criança precisa ser avaliado no seu pormenor, né? E aí a gente também tem que fazer a diferenciação entre deficiências e transtornos de aprendizagem, que não são deficiências. Os transtornos de aprendizagem ou que são devido a dificuldades que a criança apresenta em ambiente escolar, que não tem nada a ver com deficiência, né? Então, muitas vezes as mães acham, ai, meu filho é preguiçoso, ai, meu filho não é bom de escola, e não é nada disso. A gente tem que fazer também avaliações, porque aí nos transtornos de aprendizagem a gente tem também um outro amplo leque para ser investigado. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos específicos de aprendizagem, que daí a gente tem transtorno específico de aprendizagem com predomínio da leitura, transtorno específico de aprendizagem com predomínio na matemática, e enfim, a gente abre outro leque, né? Então, tudo isso, gente, a gente precisa avaliar com uma equipe de especialistas, a gente precisa de uma avaliação de um neuropediatra, a gente precisa de uma avaliação de um psicólogo, de uma fono, de uma psicopedagoga, de um assistente social, porque muitas vezes também pode ser devido a fatores emocionais. Então, a gente precisa muito ver cada criança no seu pormenor, tá? Então, vamos lá, gente, cuidar das nossas crianças, prevenir as deficiências, e a gente tá aqui para ajudar todo mundo. Agradeço a todos e uma boa semana.